Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E vamos entrar no capítulo 6 de Hebreus, verso 1. Abra a sua Bíblia em Hebreus 6, 1. Vamos lá. Essa é uma epístola muito importante. Um discípulo de Deus precisa conhecer essa epístola, a carta aos Hebreus. Esse ponto que vamos meditar aqui, que vamos ler, capítulo 6, verso 1, é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Mas que nessa reunião de hoje, Deus vai nos trazer clareza e entendimento para todos nós. Amém. E para quem está me ouvindo também, em nome de Jesus. E receba as pessoas que estão nos ouvindo, tendo interesse de estar congregando, de estar aqui, assim como você, buscando ter essa palavra mais perto do coração do Espírito. O congregar, Hebreus capítulo 10 diz, é fundamental, é mandamento da graça, não deixemos de congregar. Recebo muitas pessoas sendo tocadas pela palavra de hoje e passa a estar congregando assim como você. E começa assim a exortação de Paulo, nos 3 primeiros versos, acerca de uma questão aqui. Hebreus 6, 1. Começa assim. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de quem? De Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Paulo começa, no verso 1, exortando, que não deve se lançar mais de novo a base do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Aí ele esclarece um pouco mais, no verso 2, do que se trata. Porque tem muitas pessoas que têm fé em Deus através de situações. Como, por exemplo, eu creio que quando esse homem colocar a mão dele sobre a minha cabeça, eu vou receber o Espírito do Senhor. Eu tenho muita fé em Deus que as coisas vão acontecer dessa maneira. Isso é uma obra morta, a gente tem que deixar. Porque você já é ungido do Senhor. Amém? Você já tem a presença de Deus, você não pode acreditar que as coisas acontecem dessa maneira. Então tem muitas pessoas que têm fé em Deus de um jeito errado. Para Deus, isso é uma obra morta. Você acreditar, eu tenho muita fé em Deus que essa rosa vai me curar. Um outro exemplo a se pensar. Tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer quando o pastor fizer aquela oração com o óleo ungido. Eu tenho muita fé em Deus que vai acontecer a minha graça, o meu milagre, a minha cura. Então, nós temos que ter como convicção dentro de nós que a fé não depende disso. A fé não precisa de objetos. Apenas que você chame a existência, declare, e as coisas que não são passam a existir. Hebreus capítulo 11 diz isso. A fé é isso. Sem nada material. Sem aquilo que é matéria. Porque o nosso Deus é Espírito. Em nome de Jesus. Então, temos que deixar as obras mortas. A base do arrependimento. Você que é um pecador, um exemplo a se pensar, muitas igrejas fazem isso quase todo dia, quase todo domingo. Você que é um pecador, vem aqui na frente. Não precisa, porque Jesus já nos perdoou. Do pecado de Adão com o seu sangue derramado na cruz. Quase todo domingo ou quase todo dia, as igrejas lá fora realizam isso. Vem aqui na frente você que é um pecador. E no final, o pastor diz, é importante que você aceite a Jesus, viu? Inclusive ele está chorando até agora porque você ainda não aceitou ele. Aceita Jesus. Hoje pode ser a sua última chance, porque você pode sair daqui hoje e ser atropelado lá fora. Então aceita agora. Então a pessoa de medo até aceita, né? O pastor está falando que se eu não aceitar eu posso ser até atropelado lá fora. Então misericórdia. Aceito sim, vai, aceito. Aceito o Senhor. Então isso são obras mortas, porque Jesus já nos aceitou. Amém? Não, somos escolhidos, é como a camiseta da abençoada diz ali, somos escolhidos. Então quem nos escolheu foi quem? Deus. Então não é você que tem que aceitar, você já foi aceito, abençoado. Ele te conhece, foi Ele que te colocou nesse corpo de carne. Por isso que aqui não apresentamos ninguém para Deus.
Isso é obra morta, isso não precisa na graça de Deus. Eu me faço entender? E aqui, no verso 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, fala das coisas que temos que largar, que temos que deixar, por estarmos na graça de Deus. O ensino de batismo, está vendo? Nas águas. Porque o batismo de um cristão é o batismo de Cristo. E daqui a pouco falaremos um pouquinho sobre isso. E da imposição de mãos. Imposição de mãos aqui, que está falando, que é para deixar, é essa que os pastores lá fora fazem no sentido de abençoar. Que Deus, irmão, te dê a unção do Espírito Santo, que você receba a presença de Deus agora, através da imposição das minhas mãos, que Deus te abençoe. Não precisamos, porque já estamos abençoados. Já estamos ungidos e já temos o penhor do Espírito dentro de nós. É só você ler em sua casa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 21 por diante, diz que você já tem a unção de Deus, dada por Deus. Então você não precisa que um pastor venha impor as mãos em você, para que você receba essa unção, receba esse Espírito em sua vida, o Espírito do Senhor, porque você já o tem, em o nome de Jesus. É a Bíblia que diz isso. Isso que eu estou falando, para alguém que está me ouvindo, pode ser algo forte, pode ser que a pessoa se recuse a acreditar, mas é o que está na Bíblia. Eu estou falando o que está na Bíblia. Deus já te ungiu e já te deu o Espírito dele. É só você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 21, e lá está escrito dessa maneira, que nós já somos ungidos e já temos a presença do Senhor. O que temos que fazer hoje é confirmar o que Jesus já fez e declarar a sua cura. E para isso, a imposição de mãos existe. Para confirmar que você é um abençoado de Deus, você é um eleito de Deus, eu declaro a sua saúde em o nome de Jesus. Então, para isso, a imposição de mão existe, para entrar em concordância com aquilo que Deus já fez na sua vida. E também, para ministério, também existe a imposição de mãos. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. E isso você pode ler também depois. Anote aí no seu caderninho de anotações. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Lá ele fala: eu te admoesto, avives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, tem um momento certo e para quê que você deve impor as mãos em uma pessoa. E também ele alerta ao pastor Timóteo a não se precipitar em impor as mãos para consagrar alguém a pastor. Isso está descrito na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 5, verso 22. Então são evidências que mostram para a gente que nessas condições, que nessa situação, a imposição de mãos existe, né, para ministério, etc. e tal. É rudimento, é algo sem valor, é uma obra morta você sair impondo as mãos em tudo que você vê pela frente. E é isso que você precisa entender. Tem gente que está colocando as mãos em tudo que ela vê pela frente, o micro-ondas, o carro, a televisão, aquilo que queimou, ela está sempre colocando as mãos como se as mãos fossem uma varinha mágica. Eu vou aqui colocar as minhas mãos no micro-ondas, você tem que voltar a funcionar em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus você tem que voltar a funcionar. Você também, televisão, volta a funcionar. Esse bolo que não deu certo, você vai crescer na próxima em um nome de Jesus. Não, você vai crescer agora. Você mesmo que não cresceu, vai crescer agora. Então, em nome de Jesus, tem gente que põe a mão em tudo, né? Então, isso sim, não precisa. Nesse sentido, não precisa você impor as mãos em tudo que você vê pela frente. Isso aí sim é um rudimento. É nesse sentido que não tem valor. Tá certo? Que eu quero que você entenda em o nome de Jesus. Aí depois Paulo fala, ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos. Aí será mesmo que uma pessoa quando morre, será que o espírito vai para Deus e do juiz eterno, inferno? Enfim, Paulo diz aqui no verso 3 para a igreja, né, para os hebreus, olha, vamos pular essas coisas, vamos tratar das coisas para o espírito, vamos pensar nas coisas do alto, vamos evoluir. Tem muitas pessoas preocupadas com coisas aqui que não deveriam estar preocupadas. Vai sim, quando você sair desse corpo de carne, seu espírito vai para Deus. Acabou a lei, acabou o inferno.
Nós estamos livres do inferno, nós estamos livres de todo o mal. Então as pessoas estavam envolvidas com coisas que não eram mais para estar envolvidas. Vamos deixar? Aí depois eu vou convidar você a pensar, será que Paulo também deixou? Porque tem pessoas que ensinam assim, bom, deixar de lado é você continuar fazendo aquilo e seguir para outras coisas. Bom, quando Paulo fala de batismo em água, ele deixou mesmo. Então esse deixar é deixar mesmo. É o pé da letra. Ele até diz em uma das suas cartas, depois eu vou dar evidência para você, eu batizei algumas pessoas, mas depois eu corrigi essa minha desobediência e entendi que Cristo não me enviou a batizar. Então ele deixou mesmo o negócio. Deixou. Então deixar, é deixar mesmo, gente. E ele não deixou ali de lado como se fosse uma coisa assim, bom, eu vou continuar fazendo isso, mas não vou dar tanta importância para isso. Eu vou ver outras coisas mais superiores, né? Outros ensinos mais avançados, espiritualmente falando. Não. Ele deixou mesmo para avançar para o espiritual, de fato e de verdade, em nome de Jesus. Isso é muito importante, todos nós sabemos. Voltando aqui um pouquinho para o verso inicial, o verso 1 do capítulo 6, quero chamar a sua atenção aqui, para meditarmos mais um pouquinho. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vai vendo. Deixemos levar para o que é perfeito. Então, Jesus, no dia da sua carne, estava em coisas que não era a perfeição ainda. Então, vai vendo. Deixemos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Agora você entende isso mais do que nunca. Graças a Deus. Uma coisa morta não tem mais valor, não é verdade? Então, se não tem mais valor, você não tem que estar mais envolvido com isso. Infelizmente, ainda em nossos dias, tem ministérios que ministram esse tipo de alimento que Paulo diz, olha, vamos deixar. Infelizmente, tem muitas igrejas que o pastor, ainda não totalmente contente com a imposição de mãos, com aquele azeite, ele ainda xerocou a mão para as pessoas levar para casa e colocar debaixo do travesseiro. A campanha da mão ungida. Eu vim de lá, eu já vi esse tipo de coisa. O pastor, ele realizou a xerox da mão e mandou a gente fazer várias cópias para dar para o povo. E falou, eu sou homem de Deus. A bênção de Deus está em mim. Então você vai levar a minha mão para a sua casa, você vai abençoar a sua casa. Porque eu não sou homem de Deus? Então você está levando a mão abençoada. Já levou. Está vendo que eu não estou mentindo? A senhora levou? A senhora quer a minha? Quer mais não, né? Não, não quer não, né? Então tá certo, eu também não. Está vendo, abençoado? O que eu estou falando? A abençoada passou por isso, né? Está vendo, abençoado? Isso tem um preço. Tem um preço, porque com aquela mão tem um envelope junto e um sacrifício junto. Veja o quanto devemos buscar o saber, o conhecimento, para estar livre desses homens maus e perversos que Paulo fala. Homens maus e perversos, quando a Bíblia diz homens maus e perversos, isso não é na mente, é aquele ladrão de carteira, é o bate-carteira. Não, não, não. Esse homem mau e perverso, se ele está falando de doutrina, se ele está falando com uma igreja, é aquela pessoa que usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. Paulo dá o título para esse pastor, esse aí é um homem mau e perverso, porque ele engana em nome de Deus. Então isso é muito importante nós sabermos, meus irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Então infelizmente tem lugares assim. Então tem coisas que Jesus fez nos dias de sua carne, a gente entende isso aqui, que temos que deixar. Por exemplo, Jesus se batizou? Sim, você tem que deixar. É o que diz aqui, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, o ensino de batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Ou seja, por agora, Paulo está dizendo, Deus não quer nada disso. Vamos pular essa parte e vamos avançar para o que é espiritual. Amém. Vamos pular isso aqui. E vamos avançar para o que é espiritual. Deus não está querendo nada disso agora. Eu me faço entender? Jesus se batizou? Sim. Então você tem que deixar.
Agora vamos pensar um pouquinho. Qual o pecado Jesus tinha para se batizar nas águas? Nenhum. Mas lá em Marcos capítulo 1, verso 4 diz que João Batista trouxe o batismo em águas para arrependimento e remissão de pecados. E qual era o pecado que Jesus tinha? Nenhum. Então tudo aquilo que João Batista fez era simbólico. Era simbólico, abençoado. Mesmo aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, aquela água não tinha poder, força para tirar nada. O que removeu, de fato, de verdade, foi o sangue de Jesus. Por isso que esse sangue derramado é o nosso batismo. E eu vou mostrar com Bíblia isso para você. Por isso que o sacrifício dele é o nosso batismo. A água não estava removendo nada. Jesus não tinha nada para tirar. E ali estava se batizando. Para cumprir o quê? A lei. Veja que João Batista falou logo de imediato: Mestre, Senhor, o Senhor vem a mim à procura do meu batismo. Eu quero é o teu. Ele sabia que o de Jesus era o melhor. Esperto, né? Eu quero o teu batismo. É só você ler o início de cada livro histórico, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler o comecinho, você percebe isso. Eu quero é o teu. O teu é melhor. Mas deixa por enquanto, meu filho. Porque estamos aqui para cumprir uma lei. Vamos deixar por enquanto? Molha eu também, assim como você está fazendo com os demais. Quando Jesus foi às águas, ele não tinha nada para se arrepender. Nada. Não tinha nada para se arrepender. E o batismo em água representava o quê? Arrependimento e remissão de pecados. Por isso que temos que pensar um pouco mais. Você tem que caminhar aqui com conhecimento. Eu sei onde estou pisando. Eu estou certo da verdade. O lugar que eu estou congregando está com a verdade de Deus. Pastor não está enganando ninguém, nem realizando lavagem cerebral em ninguém. O que ele ensina lá, a gente confere coisas espirituais com coisas espirituais. O nosso ministério não tem batismo em águas. Mas não é porque o pastor não quer. É porque isso é uma obra morta, que ficou para trás. Jesus participou da Páscoa? Pão e suco de uva? Pão e vinho? A conhecida Santa Ceia, sim? Então temos que deixar também. Porque a nossa Páscoa é Cristo. Diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Como também o livro do Apocalipse 3:20. Que quando a palavra vem, quando ela é ministrada e você abre a porta do seu coração, você recebe. Puxa, que palavra boa, que palavra abençoada. Eu recebo, eu vou começar a viver nela. Lá em Apocalipse 3:20 diz que você passou a cear com o Senhor e o Senhor Jesus com você. Essa é a nossa verdadeira Santa Ceia. Essa é a nossa verdadeira Santa Ceia. Nos dias do Senhor Jesus, existia o pecado estava de pé? Sim. Arrependa-te, pecador, estava de pé? Estava. Senhor, eu sou um pecador, salva-me. Esse tipo de ensinamento, de pensamento, estava de pé? Estava. Você também tem que deixar. Porque ele já te justificou, já te salvou e te livrou de todo mal. É só você conferir coisas espirituais com coisas espirituais, como por exemplo, Hebreus 9:26, Hebreus 10:14 e Hebreus 2:14. Hebreus 9:26 fala que com uma única oferta ele nos aperfeiçoou para sempre. Em Hebreus 10:14 diz que você já está justificado pelo sangue de Cristo, aperfeiçoado. Só nos falta ser aperfeiçoado na mente. E como que um cristão é aperfeiçoado na mente? Congregando. Cada reunião é um crescimento. A nossa vida, o Evangelho compara um edifício que está sendo construído pela palavra. Cada reunião um tijolo. E você, nossa, ainda bem que eu não faltei. Estava precisando dessa palavra que o pastor deu. Graças a Deus que eu fui na igreja. E olha que eu não queria não. O dedão do pé ficou doendo e falava, você não vai. Eu vou sim. Você não vai porque eu vou fazer você sentir dor. Mas você vai. O dedão do pé militou, mas eu lutei contra ele, pastor. E aqui estou, graças a Deus. E em Hebreus 2:14 diz que quando Jesus foi à cruz, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Você foi livrado de todo o mal. As desgraças que a gente vê aí fora, abençoado, não é que o diabo está de pé. É que existe muitas carnes sem alimento no espírito, desgovernadas no mundo.
Por isso que tem gente fazendo maldade, desejando mal, perseguindo você, cometendo injustiça, roubos e etc, etc. Isso é por causa de uma carne sem um alimento, o Espírito. Porque quando a gente está alimentado por Deus, a gente não deseja o mal de ninguém, a gente não sente vontade de matar ninguém. Porque a gente está transbordando do amor de Deus. Então, o que está faltando nas pessoas lá fora é conhecimento. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Está vendo? Se você recebe conhecimento, você muda. A sua vida por fora é transformada pelo conhecimento que está dentro. Se você era um cheirador de cocaína, vai chegar um tempo que você vai sentir mais prazer na palavra de Deus que em cheirar a cocaína. Sabe de uma coisa? Hoje eu sinto mais prazer na palavra de Deus do que nesse troço. Cansei disso. Essa situação me cansou. Estou cansado de você. É assim, abençoado. E não é por força. Eu vou deixar isso. Eu tenho que deixar. Hoje eu não te quero. Não, você me quer sim. Não, não te quero não. Não, isso não é por força. O fruto nasce no seu devido tempo. Chega um momento que uma situação estranha, esquisita em você, não quero mais não, cansei. Estou enjoado disso. Não quero mais cachaça. Não quero mais cachaça, estou enjoei de cachaça. Mas não, nem a dos amigos, não, nem a dos amigos eu quero. Eu não quero mais não. Mas sem álcool, nem sem álcool eu quero. Não quero mais não. Você já está dando fruto para Deus. Amém? Digo, o fruto nasce naturalmente. Porque a árvore que é você está junto à corrente de águas. Salmo 1, verso 3. Que maravilha, né? Se cumpre tudo, abençoado. Se você dá o seu passo de fé, as coisas vão acontecendo. E não precisa você ficar, eu vou ter que mudar, né? Porque senão o pastor vai me olhar de cara feia, o irmão também. Não, fique tranquilo. Essas coisas é Deus em você. Você e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai conversando com você. Meu filho, esse hábito é feio em você, hein? Você às vezes é muito pedra 80, né? Quando você não é 40, você é 80. Você precisa mudar um pouquinho, você é muito áspero. Você é muito ignorante mesmo. Áspero é ser gentil. Você é muito do bruto mesmo. Você é o bruto mesmo, viu? Você é terrível mesmo. Então, Deus ele vai conversando com a gente. Olha como você respondeu a essa pessoa. Aí depois o Espírito Santo, ele conversa com a gente. Aí faz, você não deveria ter sido assim. É mesmo, meu Deus. Eu me arrependo. Nossa, eu devo mudar. Em nome de Jesus. Não vou ser mais assim, não. Está vendo? Fruto do conhecimento dentro de você. Por isso que se você pede conhecimento, abençoado, é o número da Mega Sena. Para a sua riqueza total e completa. Amém. É o número da sorte. Diga, conhecimento. Sabedoria de Deus, você prospera em todas as áreas da sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Isso é lindo demais. Jesus impôs as mãos nas pessoas? Sim. Então você tem que deixar. Agora, em que sentido você tem que deixar? É isso que nós temos que entender. Porque existe a imposição de mãos que é rudimento, mas existe a imposição de mãos que não é rudimento. Eu falei agora há pouco e quero falar mais um pouquinho. Era doutrina, era hábito de Jesus, nos dias de sua carne, impor as mãos para abençoar. Jesus colocava as mãos para abençoar as crianças, né? Que sejam abençoados pequeninos, que Deus te guarde, que Deus te perdoe. Isso não precisa mais, porque já somos abençoados. A forma de abençoar mudou. No Velho Testamento, Moisés recebeu a ordem de Deus, olha, abençoa as pessoas, dizendo, que Deus te abençoe e te guarde. Quando vem o sacrifício de Cristo, essa maneira de abençoar muda. Porque o sacrifício de Cristo tornou um abençoado de Deus. Por isso que aqui a gente não fala Deus te abençoe. Nós nos saudamos e nos cumprimentamos como abençoado. Bom dia, abençoado. Boa tarde, abençoado. Boa noite, abençoado de Deus. Porque a forma de abençoar mudou. Antes da cruz, era a sombra. Deus te abençoe e te guarde. Vem o sacrifício, está consumado. Já somos abençoados. É só você ler Efésios, capítulo 1, verso 3, e Gálatas, capítulo 3, verso 9, que diz que você é abençoado com o crente Abraão.
Mudou a forma de abençoar. Ah, pastor, eu gosto tanto quando eu digo assim para a vovó, vovó, bença, vó, Deus te abençoe, meu filho. Aí agora você, ô vó, chega aqui. Quando eu pedir a bênção para a senhora fala, vai com Deus abençoado. Vai com Deus abençoada. Porque tem aquela vozinha que pede, não vai pedir a bênção para mim não? Ah, sim, benção, avó. Mas quando a senhora me responder, fala, vai com Deus abençoado, porque a forma de abençoar mudou, vovó. Por isso que agora eu não estou cobrando tanto da senhora, porque o papai Deus, que abençoou a senhora, também me abençoou. Não agora, eu não dependo mais da senhora para essa bênção chegar na minha vida. Ela já chegou por Deus, assim como chegou na tua vida. Chegou na tua vida, também chegou na minha. Quem está compreendendo, diga amém. Está vendo que o congregar vai esclarecendo as coisas, você vai tirando esses rudimentos do tempo da lei, do antes da cruz, e vai vivendo a graça de Deus, o idioma correto. É isso mesmo, é abençoado. Oi? Abençoada. Isso mesmo. Então você tem que declarar para os seus filhos, vai com Deus, filho abençoado. Não vai pedir a benção para a mamãe, não, para com isso, mamãe. Ó, vai com Deus, filho abençoado. Receba os anjos te guardando e ministrando a seu favor. Você é um filho abençoado. Seu filho pequenininho, começa a declarar isso. Começa a confirmar isso com a imposição de suas mãos. Você é um abençoado de Deus, meu filho. Você tem a vida do Senhor Jesus dentro de você. Confirme aquilo que Ele tem da parte do Senhor. Amém? Entre em concordância. Então, nesses momentos, a imposição de mão existe. Para você confirmar. Agora, impor as mãos para falar, Deus abençoa. Aí Deus, mas peraí. Você não quer o que eu fiz? Então quando eu falo, Deus te abençoe, eu estou negando, eu estou rejeitando aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Eu estou dizendo, eu não quero. Agora sim eu vou ser abençoado porque a minha avó, a minha mãe, o pastor está, né? Ou eu mesmo, realizando isso. Nós temos que receber o que Jesus fez. Amém? E isso é fé. Viver por fé é isso. Em nome de Jesus. Então Jesus, Ele impôs sim as mãos. E isso nós temos que deixar, mas com sabedoria. Tá certo? Isso com sabedoria. Se tem alguém enfermo, por exemplo, você pode impor as mãos para declarar a saúde de Cristo, como não? Porque tinha momentos que Jesus falava, levanta e anda. Não é verdade? Ô abençoado, eu declaro você em saúde perfeita. Recebo você reagindo. Recebo você saindo desse desânimo. Porque quando Timóteo estava desanimado, Paulo impôs as mãos dele. Ó meu filho, chega aqui. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, equilíbrio e moderação. Meu filho, te anima, em nome de Jesus. E isso impondo as mãos. Meu filho, você tem um Espírito do Senhor dentro de você. Te anima. Então veja, impondo as mãos. Então, para esses casos, para essas situações, a imposição de mãos existe. Mas tudo com sabedoria, né? Bom, nessa leitura realizada aqui do capítulo 6, do verso 1 ao 3, Paulo, o apóstolo da graça, fala, ó, vamos largar, vamos deixar. E ele fala do batismo em água. Será que ele deixou também? Eu havia comentado agora há pouco, agora vamos confirmar com Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. E assim diz aqui o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala que é para deixar, né? Os rudimentos, o batismo em águas, vamos ver se realmente ele deixou. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste vós, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo, é o ponto principal, né, do assunto. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule
a cruz de Cristo. Então, Paulo batizou em desobediência e só entendeu isso o quê? Depois. Ele compreendeu, bom, Cristo não me enviou a batizar ninguém nas águas, e eu batizei, mas tudo bem, eu corrijo isso agora e vamos deixar isso de lado. Como ele falou em Hebreus 6, 1, verso 2 e 3. Vamos deixar essas coisas, vamos avançar para as coisas mais altas, para os assuntos mais espirituais, em nome de Jesus. Abra também a sua Bíblia em Romanos, já que estamos nesse passeio doutrinário acerca do verdadeiro batismo nosso. Romanos 6,3. Vamos lá, Romanos 6,3. E começa assim, Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha só, hein? Jesus, fomos batizados aonde? Nas águas? Não, na sua morte, eu e você fomos batizados. Está vendo, abençoado? Pastor, então quer dizer que desde o princípio dessa reunião, o senhor está ensinando tudo certinho para a gente. Então aquele ensinamento de se batizar nas águas, estava tudo errado na outra igreja? Sim. Porque esse tempo já passou. Estamos em uma outra glória, depois da cruz. Amém? No Evangelho não precisa mais de batismo em águas. Você caminha com o batismo de Cristo. Esse é o que está de pé. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É para andar em uma vida velha? Não, é para andar em novidade de vida. E o que é uma vida nova, pastor? É uma vida hoje com batismo em águas? Não. Não. A vida nova hoje é a seguinte: eu estou batizado na morte dele. Diga, na morte do Senhor Jesus. Na morte dele eu estou batizado. Diga, o meu batismo é o batismo de Cristo. Graças a Deus. Então isso é muito importante. A nova aliança nos ensina também em Efésios, anote para ler depois, capítulo 4, verso 5. Lá diz que só existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, se existe um só batismo, não pode haver dois. Não é verdade? Se é um, não pode ser dois. O de Jesus e o das águas. Ou você fica com o de Jesus, ou você fica com o das águas. O Evangelho diz que o das águas já passou. Agora é o de Cristo. Pastor, diante de tudo isso que o senhor está falando, graças a Deus, de suma importância para o nosso crescimento espiritual, como fica, pastor, aquela narrativa lá em Marcos, capítulo 16, verso 15 por diante, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Como é que fica isso? Vamos a Marcos, capítulo 16, verso 15, compreender também essa narrativa em nome de Jesus. Olha só, Marcos 16 é o capítulo, verso 15, repito uma vez mais, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Nós temos que entender o seguinte: aos discípulos do Senhor Jesus, nos dias de sua carne, foi dada a missão de pregar o judaísmo, a doutrina da lei. E o que havia na lei? Começa a pensar, o que é que havia na lei? Diabo, demônio, inferno, jejum, Páscoa, batismo em águas, tudo isso havia na lei. Então, a missão deles era pregar o judaísmo e a doutrina da lei. E ao apóstolo Paulo foi dada a missão de pregar a palavra da graça. Ou seja, depois da cruz, as situações mudaram. Diga, mudaram. Ou seja, Paulo pregou, está consumado. O mal foi destruído. Em graça, nós temos o batismo de quem?
de Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, olha, a mim foi dado um evangelho que não foi dado para vocês, por isso que vocês fazem diferente de mim. Então, as pessoas sentem dificuldade em entender algumas partes na Bíblia por causa disso. Espera aí, Paulo fala que é para deixar, largar. Mas aqui está dizendo que tem que fazer. Agora imagine você depender de um batismo em água para ser salvo. A pessoa que não receber esse batismo em água não está salvo, está perdido. Isso é limitar quem? Deus. Diga, Deus é soberano. Deus não pode ficar limitado a uma piscina de água. Que se não tiver ela ali, aquele filho está perdido. Não. Mas e agora? Ah, não tem piscina para te batizar aqui, meu filho. Você não tem salvação, não. Está perdido você. Mas não tem nenhum riacho aqui perto. E não tem nem açude, não tem riacho, nem nada. E, segundo a Bíblia aqui, se não jogar você, se não banhar você nas águas, está condenado. Sinto muito, está faltando água. Está faltando água, está em greve o negócio. Imaginou se entra em greve e você depende da água para pertencer a Deus, para ter comunhão com Deus? E se entrar em greve também os padeiros não tiver mais pão? Aí pronto, aí complicou essas pessoas que comem Santa Ceia. Estão todo mundo perdido. É por isso que Jesus falou, gente, não é o pão que sou eu é que sou o pão da vida. Não é o trigo que transforma, sou eu o pão que transforma. Eu recebo as pessoas que estão nos ouvindo entendendo isso. É Jesus o pão da vida, e não o pão da padaria. O pão puma, aquele com grãos ou sem grãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não podemos limitar a soberania do nosso Deus. Abra em Gálatas, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro, como diz o outro, né? Gálatas capítulo 2, a partir do verso 6. Olha só. E assim diz o Evangelho da Graça, aqui em Gálatas capítulo 2. O apóstolo Paulo, a partir do verso 6, fala do seu chamado, do seu ministério, e também o chamado e o assunto que Deus confiou aos outros discípulos, que foi diferente do assunto que foi confiado a ele. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessam. Falando dos outros apóstolos, hein? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O ensino deles, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, a graça, me fora confiado, como a Pedro, que representava os discípulos, o da circuncisão, que é a lei, batizar nas águas, etc. e tal, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão, e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo, junto com a gente não dá para você andar não, porque a gente fala que é para batizar, você fala que não é para batizar. Então você vai para um lado que a gente vai para o outro. Então, fica fácil entender aqui, não precisa nem ler o verso que vem adiante, você pode ler em casa. Aqui fica fácil entender que ao apóstolo Paulo foi dado um assunto, de pregar um assunto, e aos apóstolos foi dado um outro assunto. Olha, a vocês vai ser dado um outro assunto a ser pregado. O judaísmo, a doutrina da lei. A Paulo vai ser dada a graça. Recebo vocês aprendendo com ele. Mas eles não queriam aprender com Paulo. Fala, vai para lá, que nós somos os apóstolos. Você não andou com a gente no tempo de Jesus. Quem é você agora, se diz ser apóstolo, e que fala que já somos propriedade exclusiva de Deus, não precisa de unção porque Jesus já não ungiu. Como é que fica Tiago e a unção com óleo aí, né, Tiago? É verdade. Não, a gente tem que continuar ungindo. Não, e você fala que não tem mais o pecado. Como que não tem? Arrepende-te, pecador. Você é um pecador, Paulo, porque você matou pessoas. Eu fiz um tempo da ignorância, mas eu me reconciliei com o meu Senhor.
Ele falou que aquele tempo lá ficou para trás. Está no esquecimento aquilo lá. Agora eu sou o apóstolo Paulo, não levantado por homens, mas por Deus. É só você pegar Gálatas capítulo 1 que ele fala, olha, eu não sou aqui ministro por vontade de homens, eu sou um ministro por vontade de Deus. Foi Ele que me ensinou o que eu falo. Predestinação foi Ele que me ensinou. Foi Ele que me deu esse entendimento que a gente existe antes do mundo ser mundo. Que todo mundo aqui, inclusive você, Pedro, você, Tiago, que está com bronca de mim, você é um anjo em vaso de barro, você é um espírito, está amarrado, você pode amarrar quantas vezes você quiser, Tiago, mas você vai continuar sendo um anjo em vaso de barro. As pessoas, por não ter conhecimento, pelo ranço religioso, há um choque. Ah, você fala umas coisas tão estranhas, não é que é estranho, está na Bíblia, é que a tua igreja não prega o que está na Bíblia. A tua igreja está cheia, porque o pastor só prega as demais coisas, bênção, carro, casa, apartamento, marido novo, esposa nova. Você que está precisando de um homem na sua vida, venha para cá, na corrente do homem que você precisa para a sua vida, da mulher que você precisa para a sua vida. Já tem corrente para isso. Pessoas estão atrás de homem, pessoas estão atrás de mulher, tem corrente para isso. Você que está precisando de uma empresa, tem corrente para isso. Você que está precisando disso, da casa, tem corrente para isso. As demais coisas. E o conhecimento? Não tem. Por isso que há pessoas cansadas e atribuladas. Por isso que Jesus falou, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E esse alívio só acontece com o conhecimento da graça de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.